João, me diz aí, qual é a notícia sobre Bolsonaro? Estamos a uma semana, exatamente uma semana, da posse de Donald Trump. E aí, o que diz? Vai ou não vai, Bolsonaro, João? É aguardar para ver, viu, Pitoli? Mas o advogado e ex-chefe da Secretaria de Comunicação Social de Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, afirmou no sábado que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentará ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, o convite que recebeu para participar da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Numa petição entregue agora à noite ao Supremo, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro diz que o convite recebido por ele por e-mail para a posse de Donald Trump é verdadeiro e foi enviado pela equipe de um site temporário que organiza a cerimônia. Nenhum novo documento oficial foi apresentado, como tinha solicitado o ministro Alexandre de Moraes. Os advogados reforçaram o pedido de autorização para a viagem do ex-presidente, que está com o passaporte retido por causa do inquérito em que ele é investigado por tentativa de golpe de Estado. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de janeiro de 2025. São 10 horas e 30 minutos. Hoje faz 7 dias que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou Bolsonaro enviar o convite oficial para a posse de Donald Trump. A suspeita do ministro acaba de ser endossada pelo maior jornal do mundo. O ministro Alexandre de Moraes decidiu, na sexta-feira, manter a apreensão do passaporte de Bolsonaro, que continua proibido de viajar ao exterior. A medida cautelar, em vigor desde fevereiro de 2023, integra a investigação sobre o grupo que tentou executar um golpe de Estado. Após o primeiro pedido de viagem aos Estados Unidos ter sido negado, Bolsonaro apresentou um recurso ao STF após garantir que iria apresentar o convite oficial, porque o Alexandre de Moraes desconfiou desse convite, o convite oficial da campanha de Trump. E passados 7 dias, até agora, nada. Os advogados argumentaram que a viagem do Bolsonaro teria caráter pontual e isso não interromperia a medida cautelar que o impede de sair do país. Quando ele voltasse com a quebra da medida cautelar de sair do país pelo próprio STF, ele continuaria impedido de sair do país até a próxima vez que ele pedisse para sair do país. Chega a ser surreal. Também afirmaram os advogados do Bolsonaro que ele tem cumprido integralmente as medidas impostas pelo STF desde a apreensão do passaporte. Na verdade, há uma suspeita forte de que o Bolsonaro violou a medida cautelar de não se comunicar com outros investigados. Mas isso vai ficar para notícias que você vai receber em primeira mão na próxima edição. No entanto, Moraes decidiu manter a decisão que rejeitou o primeiro pedido pelos mesmos fundamentos, a possibilidade de fuga para evitar a responsabilização penal. O recurso foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que terá 5 dias para se manifestar. Ao apresentar o recurso, a defesa de Bolsonaro solicitou que, em caso de nova negativa de Moraes, o pedido fosse analisado pelo colegiado competente, ou seja, a primeira turma do STF. Agora, a decisão de Moraes acaba de ganhar apoio do maior jornal do mundo. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Trata-se do agravo regimental interposto pela defesa de Jair Messias Bolsonaro contra a decisão que indeferiu a devolução de seu passaporte e autorização para que pudesse viajar ao exterior. Aí o Alexandre de Moraes nega o pedido de Bolsonaro de devolução do passaporte para sair do país e diz que não devolve porque ele vai fugir. O agravante afirma que o passaporte do ex-presidente foi apreendido sem qualquer dificuldade ou empecilho, diz Alexandre de Moraes, bem como diz a defesa do Bolsonaro, bem como ressalta que desde então as cautelares impostas ao peticionário têm sido integralmente cumpridas e, portanto, nada indica que a pontual devolução do passaporte possa colocar em risco essa realidade. Muito bem,
aí o Alexandre de Moraes decide. Mantenho a decisão que indeferiu os pedidos formulados por Jair Messias Bolsonaro por seus próprios fundamentos. Encaminhem-se aos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação no prazo de 5 dias. E, com certeza, a Procuradoria, na semana que entra, vai decidir a mesma coisa que já tinha decidido antes. A primeira turma do STF provavelmente só vai julgar essa manifestação do STF pedindo para opinar, para votar na primeira turma esse processo. Se isso acontecer, vai ser depois da volta dos trabalhos do Judiciário em fevereiro, 1º de fevereiro. Então, vamos em frente. O Alexandre de Moraes diz que Bolsonaro não comprovou o convite de Trump. O ministro Supremo negou a devolução do passaporte porque o Bolsonaro não comprovou que foi convidado, ele prometeu entregar o passaporte e não entregou coisa alguma. Isso foi sábado passado. Na verdade, hoje é o 8º dia, não é? Já se completaram sábado passado até este último sábado, ontem, foram 7 dias, hoje é o 8º dia. E nada do convite do Bolsonaro, convite oficial. Muito bem, aí você tem essa questão da primeira turma, né? E essa polêmica aí agora vai ter um novo episódio. De novo eu recorro ao jornal norte-americano New York Times, que acaba de publicar uma reportagem no dia 17, ou seja, anteontem, na verdade, sobre como o Bolsonaro se escondeu na Embaixada da Hungria e tentou fugir, né? Diz o New York Times. Jair Bolsonaro e um repórter do Times discutiram as 2 noites misteriosas do ex-presidente brasileiro na Embaixada da Hungria. Quando assistimos pela primeira vez às imagens de vigilância, ficamos chocados. Lá estava o embaixador húngaro no Brasil andando nervosamente na embaixada. Lá estava Jair Bolsonaro, o ex-presidente brasileiro, recém-saído de ordens judiciais para não deixar o país por causa de uma investigação criminal se intensificando, chegando ao portão da Embaixada da Hungria. Lá estavam os funcionários da embaixada correndo para os aposentos de hóspedes com roupas de cama e uma cafeteira. E então, por 2 dias, lá estava o senhor Bolsonaro vagando pelo estacionamento, parecendo entediado, e lá estavam seus seguranças buscando pizza. É muito simbólico que eles estivessem buscando pizza, porque é a hora que o Bolsonaro também estava buscando, né, que todo o seu caso terminasse em pizza. Dadas as circunstâncias, um político enfrentando potencial prisão, dormindo em uma embaixada estrangeira controlada por um aliado político, tinha todas as características de um homem buscando asilo. Embaixadas estrangeiras podem ser consideradas território soberano e, historicamente, têm sido usadas como refúgio para pessoas fugindo da prisão nos seus países. Colegas e o articulista publicaram um artigo dizendo isso, completo com clipes da filmagem das câmeras de segurança da embaixada. Em resposta, os advogados do senhor Bolsonaro emitiram uma declaração dizendo que ele tinha a embaixada apenas para falar de política. Qualquer sugestão em contrário, eles disseram, era fake news. Muito bem, minha amiga, meu amigo. Agora está muito mais do que comprovado que há um apoio de grande parte da imprensa internacional, a partir do maior jornal do mundo, e dos fatos, a tese de que Bolsonaro pretendia fugir do país. Essa matéria publicada pelo jornal norte-americano, no momento em que o Bolsonaro moveu céus e terras para conseguir um convite para ir para os Estados Unidos, onde a possibilidade de ele ser extraditado, se ele não quisesse voltar, seria zero. Se já era zero, se nem um bolsonarista que não tem importância nenhuma, o tal de Alan dos Santos, ou o filho do ditador, o neto do ditador, João Batista Figueiredo, outro bolsonarista,
que estão fugindo das leis brasileiras, estão foragidos nos Estados Unidos, não foram deportados pela administração Joe Biden, sob a administração Donald Trump é impossível. Não é? É impossível. É mais fácil o Bolsonaro virar um defensor dos direitos humanos do que os Estados Unidos deportarem-no se ele não quisesse voltar para o Brasil. E agora, essa tese do Alexandre de Moraes acaba de ganhar o apoio desse importante jornal e, acompanhando a esse importante jornal, a opinião pública internacional e uma parte enorme da opinião pública norte-americana. Aí você vai me dizer, se você for bolsonarista, né, vai me dizer o seguinte: ah, Eduardo, mas o Trump foi eleito, os Estados Unidos, os americanos pensam como ele. Não, porque a vitória do Trump nos Estados Unidos foi por míseros 2 pontos percentuais, foi uma vitória mínima. Metade da sociedade norte-americana está voltada para o lado oposto do que aquela tênue maioria que elegeu Bolsonaro, o que elegeu Donald Trump. O que acontece, minha amiga, meu amigo, é que, de novo, funcionou a história do atentado. O atentado na orelha do Trump, na verdade, conseguiu convencer uma parte pequena, mas decisiva do eleitorado norte-americano, mas a administração da extrema-direita, eu costumo dizer, quando Jair Bolsonaro se elegeu em 2016 pela primeira vez, e quando, na verdade, o Donald Trump se elegeu pela primeira vez em 2016, e quando Bolsonaro se elegeu em 2018, eu sempre disse o seguinte, que a extrema-direita não se mantém no poder. Não se mantém no poder. Por quê? Porque as políticas que adota são voltadas para a gente mais poderosa. E aqueles que estão na parte da base da pirâmide da sociedade e até na parte intermediária ficam fora das atitudes desses governantes, das políticas que esses governantes adotam, que beneficiam sempre os mais ricos. Então, minha amiga, meu amigo, é questão de tempo, mas a posição de Alexandre de Moraes está comprovada e os Elon Musks da vida e Trumps da vida vão ter que engolir. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.